A vigilância contra falsos mestres é essencial para a saúde espiritual da igreja, pois a verdade de Cristo deve ser defendida com firmeza. João Calvino. Um muito bom dia, na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta para a nossa meditação nas Escrituras. Estive viajando no final de semana, muita atividade nesta semana, mas estou achando um tempinho aqui para estar gravando esse vídeo. E nós estamos meditando nessa oportunidade na segunda carta que escreveu o apóstolo São Pedro. Carta que ele escreveu para orientar os irmãos, né, a ficarem atentos às lutas internas, aos problemas internos da igreja. E dentre delas, no capítulo que nós vamos ler hoje, que é o capítulo 2, ele vai falar dos falsos mestres, que é outro perigo que a igreja enfrenta dentro dela, que são os falsos mestres combatendo a verdade. Então eu quero ler o versículo 1 do capítulo 2 de Pedro para a nossa meditação, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Este é o texto tão base, e basicamente aqui Pedro está chamando a atenção dos irmãos ali para a soberania de Deus, né, e a preservação da verdade. Ele está mostrando aqui neste versículo que a igreja não pode, que nós não podemos deixar, que a igreja não podia deixar de prestar atenção a essa soberania de Deus e a preservação da verdade. A verdade seria atacada, a verdade seria afrontada, a verdade seria colocada em xeque, e nós não podemos duvidar, nesse caso, da verdade, porque a verdade representa Deus, e Deus é soberano sobre todas as coisas. Então é importante que você não deixe, não permita dúvidas no seu coração ou ensinamentos errados, né? Isso mostra que para que eu veja essa soberania de Deus, para que eu preserve a verdade, esse versículo mostra a necessidade de discernimento. O apóstolo Pedro fala, ele está dizendo aqui que haverá, né? Ele está dizendo aqui que assim também haverá entre vós falsos mestres. E como que eu sei, pastor, o que é um falso mestre? E daí a necessidade de discernimento, a necessidade de conhecimento, a necessidade de sabedoria de Deus para discernir essas verdades. Verdades, né? Discernir a verdade de Deus que vai combater esses falsos mestres. E eles, a ferramenta do falso mestre é a heresia. E o que é a heresia? Heresia é uma pessoa, é um mestre, e quando nós falamos, a Bíblia está falando de mestre, ele não está falando de pessoas que não têm cultura, uma pessoa que não estuda. Não, mestre aqui é uma pessoa bem estudada, bem competente, que conhece e sabe o que está falando, que fala algo com começo, meio e fim, e portanto ele é capaz de enganar alguém que não conhece a verdade, né? E o que esse mestre, esse falso mestre faz? Ele vai usar as Escrituras Sagradas. Nós cristãos dizemos que a Bíblia, somente as Escrituras, ou toda a Escritura, né? Ou só as Escrituras. Nós temos as Escrituras como regra de fé e prática. E assim como o diabo usou as Escrituras para tentar Jesus, porque em uma das tentações ele disse para Jesus, pula daqui, porque está escrito lá que os anjos vão cuidar de você, ele não vai deixar você cair. Ele estava usando o Salmo 91 para isso. Então, assim como o diabo usa as Escrituras para tentar as pessoas, é o mesmo inimigo que usa os falsos mestres com as Escrituras Sagradas para tentar os cristãos, né? Mas como assim, pastor? Como que as Escrituras podem estar erradas nesse sentido? Não, as Escrituras não estão erradas.
Só que o mau obreiro, o falso mestre, ele vai pegar versículos isolados das Escrituras, um versículo fora do contexto, e usa aquele único texto para ensinar as suas mentiras. E como ele está usando as Escrituras, o cristão pensa que é verdade. Então isso chama-se heresia. Tá? A heresia é um ensino bíblico deficiente. Heresia é um ensino que usam as Escrituras, mas é um ensino doente, é um ensino enfermo. Isso é heresia, não é ensino verdadeiro. Então precisamos, para isso, como é que nós combatemos as heresias? É conhecendo a doutrina correta. Nós precisamos, e o que Pedro está dizendo aqui para eles é: conheçam a doutrina correta. Conheçam a doutrina certa nas Escrituras. Né? E aí então, né, para não estender muito o vídeo, nós vamos para nossas aplicações, que já ajuda bastante. Né? A primeira coisa que esse versículo nos mostra aqui é vigilância espiritual. Precisamos ter vigilância espiritual para não sermos enganados. Então, cuidado com o que você ouve na internet. O perigo da internet não é pornografia somente. O perigo da internet não é coisas ruins, que são muitas que acontecem lá. Mas o maior perigo da internet para o cristão é ele ouvir um falso mestre pregando mentiras e ele achar que é verdade. Então, se você não tiver uma vigilância espiritual e não procurar entender o que está ouvindo de fato, você pode ser uma vítima. Tá? Então, isso leva ao segundo ponto, né, que é o discernimento na escolha dos líderes. Você precisa pedir, nós precisamos ter discernimento na escolha de líderes. Talvez na igreja você não teve tanta opção de escolher os líderes, mas na internet, nas mídias sociais, você tem a opção sim de escolher os seus líderes. Né? Tem opção, porque você escuta quem você quiser e ninguém diz para você o que é certo e errado. E aí você ouve um monte de pessoas falando um monte de bobagem. E você já notou que você sempre procura aquelas pessoas que ensinam coisa errada? Eu vou dar uma dica para você quando for pesquisar nas Escrituras, ou for pesquisar nas mídias sociais, alguma pregação, algum louvor, algum ensino. Coloque assim: pregações de teologia reformada, hinos de teologia reformada, ensinos sobre teologia reformada. Por que teologia reformada, pastor? Porque para mim a teologia reformada é a que mais se aproxima da verdade. É aquela que realmente me confronta com as Escrituras. É aquela que me ensina a entender as Escrituras. É aquela que me ajuda a focar minha verdade nas Escrituras. A teologia reformada, ela dá ênfase à soberania de Deus, ao poder de Deus. A teologia reformada, ela me incentiva a buscar uma vida de santificação. A teologia reformada me ensina a amar as Escrituras e buscar conhecer nela a vontade de Deus. A teologia reformada me ajuda a viver em comunhão com os irmãos, buscando uma vida de aperfeiçoamento aqui nessa terra. Então, é um conselho que eu te dou. Tá? Então, se você quer ter discernimento para escolher esses líderes, você precisa... então, que é o nosso terceiro ponto aqui, ter compromisso com a verdade. Compromisso com a verdade. Você tem compromisso com a verdade? E o que é compromisso com a verdade? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E compromisso com a verdade requer que você conheça a verdade. E você só pode conhecer a verdade se alguém abrir a Bíblia e explicar a Bíblia de acordo com a exegese, com a interpretação correta, e explicar para você sem vícios, explicar para você sem tendências, sem a tendência para isso ou para aquilo, mas de abrir a Bíblia e explicar, como eu li hoje aqui, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, Pedro está dizendo que antigamente no meio de Israel surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. É isso que ele está dizendo. Vai aparecer falsos mestres em nosso meio, sim. E esses falsos mestres vão vir com
título de doutor, com anel de doutor no dedo, vão vir com todo o poderio de conhecimento da filosofia e tudo mais. Então nós precisamos ficar esperto, discernir, compromisso com a verdade. E por último, para encerrar aqui, nós precisamos de oração e dependência do Espírito Santo. É estudar as Escrituras, é meditar nas Escrituras, é ouvir um pastor comprometido com as Escrituras, é ter comunhão com a igreja, orar e ficar dependente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos conduzir no caminho da verdade. Amém? Então, que Deus te abençoe, tenha uma ótima sexta-feira, caminhando aí para o final de semana, e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá, Deus abençoe.